Senhor é majestoso. Igreja, levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para o Senhor. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é glorioso. Diga para Ele quanto você necessita do seu grande amor. O quanto você necessita da presença dEle sobre a sua vida. Ô Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Toca sobre as nossas vidas, Pai. Toca, Espírito Santo, e traz o revestimento sobre cada coração, sobre cada pessoa que nesta manhã, Pai, está aqui reunidos na presença do Senhor. Uma coisa eu te peço, meu Deus, purifica o nosso coração, que sejamos nós santificados, que haja santificação, renovo. Tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que impede, meu Deus, de entrarmos pela porta estreita, Senhor, porque o nosso alvo é os céus, Pai. É a maior herança que uma pessoa possa receber, é a salvação, é o amor do Senhor, é a presença do Espírito Santo. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, peça para Ele. Bendito seja o santo nome do Senhor. Bendito em todo o tempo, Senhor. O Espírito Santo reveste a cada coração, reveste, meu Deus, a vida dessa pessoa com o teu Espírito, com a presença do Senhor. Sim, meu Pai, porque reconhecemos que precisamos de Ti, que o Senhor, meu Deus, nos perdoe de todos os nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e que o Senhor, meu Pai, venha nos restaurar. Restaura, Senhor, este coração que está aqui hoje, este coração que está triste, amargurado, esse coração, meu Pai, que foi decepcionado, esse coração, meu Deus, que precisa tanto, meu Pai, de uma mudança, precisa de uma restauração. Então restaura, Senhor, restaura, meu Deus, a mente dessa pessoa, restaura o coração dela, restaura a família, restaura o casamento, restaura os filhos, Senhor. Restaura, meu Deus, os seus negócios. Restaura, meu Deus, a sua vida financeira. Meu Deus, restaura, Senhor, a sua vida espiritual. E que haja um renovo do Senhor. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias. Abre a sua boca e comece a dar glórias. Comece a falar aleluias. Comece a glorificar o nome do Senhor. Fale para Ele que Ele é santo. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Fale para Ele que Ele é o seu refúgio, Ele é o seu baluarte, Ele é a sua força. Fale para Ele, Senhor, Tu és a minha força. Fale para Ele, Senhor, Tu és a minha alegria. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a razão do meu viver. Fale para Ele que sem Ele você não consegue viver. Fale para Ele que sem Ele você não é nada. Fale para Ele que a presença dEle é tudo na sua vida. Fala, Senhor, a Tua presença é tudo.
porque sem a tua presença, Senhor, nem aqui eu estaria. Sem a tua presença, Senhor, meu Deus, esta pessoa não estaria aqui nesta manhã, mas o Senhor que trouxe ela aqui hoje. Então sinta o amor de Deus na sua vida, sinta o toque do Espírito Santo no seu coração. Chame por Ele, chame pelo Espírito Santo, diga: vem, ó Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, vem fazer morada em mim, vem fazer morada no meu coração, porque eu preciso tanto de Ti, ó Senhor. Nós necessitamos tanto da Tua presença, Pai. Levanta as suas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, a minha vida eu consagro ao Senhor, e te louvo e te agradeço de todo o meu coração, não só hoje, mas para todo sempre. E todos os que creem digam amém, digam graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa manhã. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Daniel, o livro de Daniel, capítulo 10, e o versículo 10 da palavra de Deus. Daniel, capítulo 10, e o versículo 10. Por gentileza. Então, curve a cabeça. Senhor, fala conosco e nos dá sabedoria da palavra, que através dela o Senhor possa falar conosco, nos guiando, nos dirigindo e abençoando mais e mais e mais para a glória do Senhor. Digam glória a Deus. Amém, gente? Muito amado, de oração. O Senhor nos chama, igreja, para compromisso. O Senhor nos chama para uma vida edificada na sua palavra. Quando uma pessoa, o prazer deste ou desta pessoa, estar no Senhor, então essa pessoa ela é de oração, ela ora, ela tem prazer no orar, tem prazer no buscar, tem prazer em trazer para a sua vida o que é santo, não traz o que é profano. Existem muitas pessoas que ela está trazendo para a vida dela aquilo que profana a fé, o amor, a misericórdia. E Daniel, ele nos dá um grande exemplo de fé, de perseverança, de confiança e sabendo quem está no controle da sua vida. Quando uma pessoa ela sabe a quem está verdadeiramente se entregando, essa pessoa ela vive a prática da obediência da palavra de quem? De Deus. Amém? Aí veja o que fala aqui no versículo 10. E eis que certa mão, o quê? Me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito o quê? Amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé o quê? Tremendo. O anjo de Deus estava diante de Daniel. A visão, a direção, a peleja, a luta não era fácil. A peleja que Daniel estava enfrentando era uma luta intensa. É aquela luta que rouba todas as suas forças. Daniel
ele estava de uma forma que ele não conseguia nem ficar de quê? De pé. Ele não tinha forças. Quem está compreendendo? Diga graças a Deus. Meus irmãos, Daniel poderia desistir, sabia? Ele poderia parar. Ele poderia falar, Senhor, mas eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais ficar de pé. Mas ele continuou a perseverar. Ele continuou a buscar. Ele continuou firme no propósito que o Senhor tinha designado para a vida dele. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que quando acabam as forças humanas, venha de Deus. Deus não abandonou a quem? A Daniel. Por quê? Porque Daniel estava no propósito. Nós temos que viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quando você vive o propósito que Deus tem para a sua vida, você nunca vive uma vida longe dele. Você nunca vive uma vida distante do amor de Deus. Mas você persevera no amor que há em Cristo. Você vê Deus, ele envia o anjo mensageiro que trazia a mensagem, que é o anjo Gabriel, que trouxe para ele a palavra. O anjo viu que ele estava o quê? Debilitado. O Senhor viu que ele estava debilitado, mas mesmo debilitado, Daniel estava ali firme. O corpo não tinha mais forças, mas a fé estava presente, a certeza, a confiança. Só quem tem certeza verdadeiramente é aquele que não desiste, é aquele que permanece na palavra. Ele permanece. Aí veja que o anjo falou para ele aqui, ó. O anjo de Deus falou para Daniel. Amém, gente? Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante quem? O teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que bênção. Desde o primeiro dia, Daniel, ele já tinha um propósito. Ele parou para compreender. E ali ele começou a se humilhar diante de quem? Porque ele sabia que a missão não seria o quê? Fácil. Tem pessoas que ela quer vencer a batalha, mas ela não para entender, para compreender, não para se humilhar diante de quem? Aí vem as batalhas, vem as lutas, a pessoa não consegue sobressair. Não consegue sobressair do dia mau, não consegue sobressair das adversidades, não consegue sobressair de tudo aquilo que se levanta. Mas por quê? Porque a pessoa não tem se preparado espiritualmente falando. Quem está compreendendo? É como a própria palavra de Deus, ela fala sobre as castas. Existem castas de demônios, que essas são expelidas e saem através de quê? Hein, gente? Jejum e o quê? É uma preparação. É uma edificação. Existem muitas pessoas que elas querem vencer de qualquer jeito. Estão indo para uma batalha, estão indo para uma guerra de qualquer forma. Estão perdendo o quê? As batalhas. Eu tenho que me revestir das armas espirituais. Eu tenho que revestir o meu coração. O Senhor, ele viu que Daniel estava debilitado, o que é que ele faz? Não o abandona, ele envia o anjo. Ele envia o anjo.
E quando o anjo começa a transmitir a palavra, ele se sente fortalecido. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos levanta. Como eu falei no início, Daniel poderia ter desistido, mas desde o primeiro dia, ele já começou em propósito, em fé. Porque ele sabia que a batalha não seria fácil, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava aguardando ele na caminhada. Ele sabia que o Deus Criador dos céus e da terra estava com ele, para o guardar, para o livrar. Existem pessoas que ela está na fé, mas só basta o problema se levantar que a pessoa já quer desistir. O problema se levantou pesado contra quem? Daniel. Mas ele permaneceu. Para você entender, como a gente estava falando esses dias, a diferença quando a presença de Deus está sobre a vida de uma pessoa e quando a presença de Deus não está sobre ela. Ela teme o problema, teme a dificuldade, teme o dia mau, teme a situação difícil, teme a tudo. Agora, quando o Espírito de Deus está sobre a vida de uma pessoa, ela não teme. Ela sabe que o desafio não será fácil, mas ela não teme, porque ela sabe que o Senhor é fiel para cumprir a grande obra. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso para cumprir em nós a grande obra. Então Daniel começa a se humilhar. Ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a se consagrar, ele começa a se preparar para a batalha. Quem está compreendendo? Pessoas estão perdendo as batalhas porque não têm preparado o coração, porque não têm preparado a vida. Estão trazendo para a sua vida aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece o coração de Deus. Aí a pessoa ela quer vencer a batalha, mas ela quer trazer para o coração aquilo que não agrada a quem? Ah, mas Deus é bom, Deus perdoa. Mas quem planta, colhe, igreja. Plantou algo ruim no caminho. Isso não vai ficar impune. O que você plantou, você vai colher. É a lei da semeadura. Quem está compreendendo? Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Daniel, primeiro ele ora, ele para compreender a visão, a direção para a vida dele. E daqui a pouco ele começa a se humilhar. Ele começa a buscar para receber o que Deus tinha para ele naquele caminho. E se ele não tivesse buscado para compreender e se humilhar, a gente não vai conseguir vencer do nosso jeito. Pare com esse negócio de achismo. Ah, eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa forma. Não, vá pela palavra. É nesse achismo que muitas pessoas estão perdendo a sua comunhão com Deus. Diga graças a Deus. Ah, eu acho que se eu pecar aqui, Deus me perdoa mais na frente. Quer dizer, você nem sabe se mais na frente você vai ter outra oportunidade. Você não sabe. Então Deus ele nos chama para uma vida de compromisso. Ele chama a sua igreja para viver compromisso. Compromisso, fidelidade, obediência. Quem está compreendendo? Diga graças a Deus. Sem a santidade, lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, fala que sem a santidade ninguém verá o Senhor. A gente temos que buscar, igreja, a santidade de Cristo para a nossa vida. Tem gente que está fraco, não é por causa da luta,
Não é por causa da dificuldade que está enfrentando as batalhas. É porque não se interessa a buscar mais. É porque não se dedica para ouvir a voz de quem? Procura mais ouvir a voz do mundo do que ouvir a voz de quem? De Deus. E a palavra de Deus está nos dando instrução nessa manhã, nessa hora. Eu quero ser feliz, está aqui o caminho. Prepara o teu coração. Prepara a tua vida. Consagra a sua casa, consagra o teu trabalho, consagre tudo nas mãos de quem? De Deus. Porque não pense você que não vai ter luta, que não vai ter perseguição, que não vai ter dificuldade, só basta você assumir uma vida de compromisso com Deus que você vai ser perseguido. Que a perseguição vai vir, que as pessoas vão te odiar, que as pessoas vão falar mal de você, que as pessoas vão te caluniar, mas você deve permanecer na palavra de quem? De Deus. Você deve permanecer. Você deve permanecer. Olha o que Daniel enfrentou no longo da sua vida. Injustiças. Lançaram ele na cova de quê? E que mal que Daniel fez? Qual foi o mal que Daniel fez? Porque ele era fiel ao seu Deus. E ele permaneceu o quê? Fiel. E quando lançou ele lá na cova, o Senhor guardou Daniel. Meus irmãos, Deus guarda aquele que é fiel. Deus, Ele guarda. Deus, Ele guarda. Deus, Ele protege. Quando você, a sua vida estiver ligada aos céus, quando a sua vida estiver ligada a Deus, quando você entender que o propósito nessa vida não é só vir, viver e pronto e morrer. Não! Não é só vir à terra, desfrutar e ir embora. Não, não é isso. É muito mais além do que isso. Deus, Ele quer que você seja feliz nessa terra. Ele quer te abençoar nessa terra. Ele quer te prosperar nessa terra. Mas a melhor coisa que Ele quer realizar na vida do homem e da mulher, de todo ser vivente, é que todos por Ele sejam salvos. A salvação é para todos os que querem compromisso, mas nem todos querem a salvação. E quando é que uma pessoa despreza a salvação? Pelas suas atitudes. Uma pessoa que rejeita a salvação, ela é desobediente à voz de Deus. Quem está compreendendo? Você pode estar dentro da igreja, 4 paredes. Isso não vai mostrar que você é dele, ou que você está indo para os céus. É o seu caráter diante de Cristo. É a sua fidelidade em Cristo Jesus. É como você está se comportando, como nós estamos nos comportando diante da presença de quem? De Deus. É como nós estamos sendo diante do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, está se cumprindo. Está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E as pessoas não estão nem... Mas existe aqueles que são separados. Que são separados do pecado, aqueles que correm para Deus, aqueles que são do Senhor, aqueles que são menina dos olhos do Senhor, aqueles que são guardados pelo Senhor, aqueles que preservaram o coração para o Senhor. Existe aqueles que o rejeitou, mas existe aqueles que são separados para Deus. Daniel era separado de Deus. Separado, exclusivo para o Senhor. Quem está compreendendo? Você imagina, você vai ser lançado lá na cova. Você vai ser lançado lá na cova. O rei amava Daniel. Ele ficou triste, ele não dormiu, ele não comeu nada.
E quando chega no outro dia, quando ele vai olhar e falar, Daniel! E Daniel responde. Porque Daniel não teve culpa alguma. E Deus o guardou. Então, igreja, Deus nos chama para sermos íntimos dele. Íntimo. Amém? O anjo de Deus falou para ele, não tenha medo, quer dizer, não temas. A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, Daniel. Desde o primeiro dia que você se aplicou, tua oração já foi respondida. Aí você fala, mas se Deus já ouviu a oração, e por que Deus permitiu? Porque Deus sonda o coração, igreja. Deus, ele quer ver a minha intenção. Ele quer ver a nossa fé e perseverança. Quem está compreendendo? Ele quer ver. Porque eu estava falando para minha esposa ontem. Eu falei, você pode perder algo material. Você luta e conquista e volta. Aí eu até falei para ela, e o pastor lá na Nigéria, que mataram toda a sua família, volta. Volta, igreja. A família volta. Tudo isso por causa da palavra de quem? Nossa, quando eu vi aquele pastor chorando, a minha alma se rasgou. Para você entender que por amor a Cristo, pessoas estão perdendo o quê? Mas elas não abrem mão. Não abrem mão. Eu não nego o meu Senhor. Eu não nego o meu Jesus. Eu não nego o meu Senhor. Essas pessoas preferem perder a vida, porque elas sabem que elas vão viver eternamente com o Senhor em glória. Essas pessoas, elas estão recebendo, igreja, o que Paulo falou, o prêmio da soberania de Deus, a salvação, a misericórdia de Deus, estão sendo consoladas. Quem está compreendendo? Diga graças a Deus. Às vezes você fica triste porque você perdeu algo. Às vezes você fica triste porque algo não deu certo no momento da sua vida. Você fica parado, desanimado. Aí você tem que lembrar de tudo isso. O que eu perdi não é nada aquilo que as pessoas estão perdendo. Às vezes Deus permite você até perder aqui, para você amadurecer, para você se edificar mais, para que quando Ele trazer na sua vida, você saber conduzir o que Deus te deu. Não é para perder. Essa perda não é para fazer você ficar em luto. Essa perda é para você aprender mais ainda, porque Ele quer te dar coisas maiores. Mas primeiro Ele tem que preparar o teu coração. Primeiro Ele tem que preparar a sua vida. Quem está compreendendo? Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus, meus irmãos. Aí a palavra fala aqui, continuando, é que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu obtive o quê? Vitória sobre o rei de quê? Os reis da Pérsia. Olha como é forte isso. Valeu a pena a perseverança? Valeu a pena o esforço? Valeu a pena o sacrifício? Sim ou não, igreja? Valeu. Ele perseverou. Deus envia Miguel, guerreia por ele, entrega para Daniel o quê? A vitória. Você pode estar sem forças, mas se você permanecer na palavra de quem? A palavra de Deus vai permanecer em você. Deus vai enviar o escape, Deus vai enviar o socorro, Deus ele vai tocar poderosamente. Diga graças a Deus.
Ele vai tocar poderosamente. Você vai ver a paz, a alegria, o amor, a misericórdia de Deus se manifestar sobre você. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor guerreou por Daniel, mas Daniel fez a parte, ele fez a parte dele. Eu tenho que fazer minha parte, você tem que fazer a sua parte, missionária Marciana tem que fazer a parte dela, todos nós temos que fazer a nossa parte. Perseverar no Senhor, crer no Senhor, depositar nele a nossa fé e a nossa o quê? Confiança. Ele é poderoso, igreja. Abra o seu coração nesta manhã. Ele está pelejando por você. Ele está guerreando as suas guerras. Ele está tocando na sua vida. Quem está compreendendo, diga graças a Deus. Que reveste o nosso coração, que transborda a nossa vida com a presença do Senhor. Oh meu Deus, abraça a sua igreja, Pai, abraça a cada pessoa nesta hora, e que a mão do Senhor venha tocar sobre a vida de cada um, Senhor, fortalecendo. Apresentamos a Ti a nossa família, a nossa casa, que o Senhor guarda, livra, protege, meu Deus, os nossos de todo mal. Protege esta família, guarda, livra, meu Senhor. E derrama do Teu Santo Espírito, derrama da presença do Senhor, guardando, livrando, meu Deus, esta família, Senhor, livra esta casa. Protege, meu Senhor Jesus. Protege esta família, meu Pai. Guarda, meu Senhor, para a glória e o louvor do Senhor. Diga, meu Deus, a minha família, a minha casa, eu consagro ao Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E todos os que creem digam amém, digam graças a Deus e glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus